Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CDB. Hoje é CDB Fute. Hoje a gente vai estar aqui falando sobre mata-mata, vamos estar falando sobre Copa do Mundo de Clubes, essa competição maravilhosa criada pela FIFA. E eu não estou sozinho, obviamente, né? Estou aqui com ele, Davi Gabriel. Fala rapaziada, tudo certo com vocês? E também com ele, né? Nosso Mano Bruninho aí, para falar do seu poderosíssimo Flamengo. Tá maluco, melhor da América do Sul. Muito boa noite, meus amigos. Que campeonato, que Copa. Surpreendente, É isso. Então é isso, galera. Deixa seu like, se inscreva no canal. Uns 50 inscritos, batemos 30. Valeu, galera, de coração. Vamos aos papos, né, obviamente. Vamos que vamos. Bora então, né? Vamos começar falando na fase de grupos, que foi uma fase de grupo muito boa, digna de Copa, de uma Copa do Mundo. Acho que posso afirmar isso. Muitos jogos bons, muitos jogos que teve surpresa e grupos também. Então vamos lá, começando no grupo A, de Palmeiras, Inter Miami, o Porto Al Ahly. Uma decepção pro Porto e a surpresa aí, né? Foi o Inter Miami, né? É, isso é verdade. Acho que dali a gente deu no primeiro vídeo, né? A gente falou que o Inter Miami ficaria em último, né? E os caras, se eu não me engano, ficaram em terceiro, né? Ou passaram? Passaram, né? Passou o segundo. Não, passa. Passaram, né? Não, pô, parada. Cara, a gente não esperava. Eu sei que a torcida do Porto fez protesto e tudo mais. E é aquilo, não sei como, mas a zaga do Palmeiras conseguiu levar gol do Suárez com um joelho só. Mas é aquilo, né? Não tem como. É o time do Pacto. Os caras conseguiram empatar e passaram. A gente botou os caras, tirou eles pra merda, né? Falou que eles iam só passear e tal. O cara foi lá e competiram legal. Empataram com o Al Ahly, que fez um jogão. Foi um jogão. E conseguiram também fazer contra o Palmeiras, né? Que o Palmeiras também, pra mim, sinceramente, não apresentou um futebol assim, que o Palmeiras vem igual na Libertadores, dominante, e ganhou todos os jogos, né, na Libertadores, é a melhor campanha, vem fazendo isso com frequência aqui, mas nesse torneio não. E o Kainan até brinca, né? O Palmeiras não sabe jogar mundial. Pois é, foi o que eu tava falando num dos vídeos passados aí. Falei, cara, o Palmeiras pra mim é um dos brasileiros que tá mais deixando a desejar. Tipo assim, tá vencendo? Tá, mas assim, se você tirar o resultado e focar só no jogo, às vezes você vê a realidade, sabe? E eu vejo que, cara, o Botafogo já... Eu sei que a gente tá falando da fase de grupos, mas eu acho que o Botafogo ganha do Palmeiras. O Palmeiras sei lá, eles não estão apresentando futebol, né? O que o Bruninho tava falando. Então acho que o Palmeiras, o Botafogo vai ganhar. Vamos cantar o parabéns primeiro. Calma, vamos cantar o parabéns primeiro. Vamos cantar o parabéns primeiro. Já tá indo pro mas bolo. É isso aí. Já, pô, mas é isso aí. Vamos. E o Al Ahly, né? Eu achei que o Al Ahly ia ficar em terceiro, mas acabou que ficaram em último, né? Mas aí, rapidinho, que cortar rapidinho aqui. Eles estão em último, mas tá com a mesma pontuação do Porto, tá ligado? Ficou com 2 e foi competitivo pra caramba o Al Ahly nos jogos. Eu acho que eles deram mole que no segundo tempo, não sei, desligavam o Al Ahly, sabe? No segundo tempo eles davam um apagão, alguma coisa assim, que eles não conseguiam desempenhar bem o que estavam desempenhando no primeiro tempo. Mas eu acho que não foi aquele... Na verdade não teve saco de pancada, não teve, né? Foi realmente uma Copa do Mundo, né? Foram só jogos difíceis. Foi jogos... Oi? Nesse grupo aí foi jogos disputados mesmo. Eles apresentaram um futebol bom até. Não foi assim, tenebroso, não. Foi. E pra quem diz que o europeu não tá ligando, foi o que o cara falou. Teve protesto, tá? No desembarque lá do Porto, lá em Portugal, a torcida dos caras protestou, tá? Pra quem tá falando aí, europeu não tá ligando, que não sei o que. Tá se enganando, Bora então agora ou vocês têm alguma coisa pra falar mais no grupo A? Não, eu acho que eu só ia finalizar mesmo falando que... Eu só ia finalizar mesmo falando que o Bruninho disse, né? O Porto tá passando por uma reestruturação no clube, né? No elenco. E eu acho que ficou muito claro, cara. Eu nunca pensei que uma reestruturação fosse tão visível igual essa do Porto, né? Porque que futebolzinho, sabe, patético.
Se tivesse outro, pra mim, sei lá, se o Fluminense, Botafogo, Flamengo enfrentasse o Porto também, cara, ia ser sacolada. Acho que o futebolzinho podre, tá? O Palmeiras ganhou por pouco, né? Só faltou a bola entrar. E o goleiro fez uma partida da vida dele também. Porque senão o Palmeiras tinha ganhado o Porto. Pois é, partida pra... Alô, quero aumento, ou vou embora. Foi esse tipo de partida aí. Bora então pro grupo B. O grupo que, caraca, deu o que falar. PSG, Botafogo, Atlético de Madrid e Seattle. Nessa ordem. PSG ficou em primeiro, né? Botafogo acabou ficando em segundo. Atlético de Madrid e o Seattle ficaram de fora da competição. O Seattle, eu vou já falar aqui, já dando minha opinião. O Seattle foi o que... Poxa, não, o CLT é o Kansas City. É o Kansas City, falei errado. O Seattle, eles pecaram muito. Eu vi os jogos... Cara, eu vi todos os jogos, né? Que eu tô de férias, então consegui ver todos. E o Seattle, eles erraram em uma coisa, na definição. Eles até que criavam bastante oportunidade de gol, só que na hora de finalizar ali, né, de concluir a gol, ou chutava em cima do goleiro, ou os caras chutavam errado, ou batia na zaga. Eles tiveram muito esse problema. O Atlético de Madrid, eu acho que a eliminação deles foi contra o PSG. Fizeram um jogo muito ruim contra o PSG. O primeiro. Foi o primeiro. Fizeram um jogo muito ruim. Então, tomar de 4-0 ali. Eu lembro que a minha esposa até brincou, falou assim: eles estão jogando contra eles mesmo. Né? Que você acha que eles entregam. Tem um gol lá que eles dão meio que uma entregada. O PSG foi bem. Acho que não foi mal não, cara. Acho que o PSG fez uma boa fase de grupos. E o Botafogo, acho que pra mim devia ter esse segundo lugar até ilusório, tá? Porque eu acho que o Botafogo jogou bem pra caramba. Tudo bem que perdeu contra o Atlético de Madrid, mas acho que foi por mais daquilo, né? Acho que o Renato Paiva não quis avançar tanto o time e perder a classificação. Porque se o Botafogo continuasse ali no pique do primeiro tempo no segundo, provavelmente teria ganhado o jogo, né? Provavelmente. Eita. Mas a minha opinião é essa daí. Acho que foram grandes confrontos também. Foram bons jogos. O Seattle, além de não ter pontuado, os jogos foram muito bons do Seattle. E o Botafogo, fez um jogo muito bom contra o PSG, né? Taticamente. Foi um jogo muito bom. Eu acho que o Botafogo, no primeiro jogo deles, foi aquilo, né? Eles são... agora eu não me recordo se no primeiro jogo do Botafogo o gol saiu no primeiro tempo ou no segundo. Eles fazem 2 contra o Seattle. Acho que logo no primeiro tempo eles vão pro intervalo. Primeiro tempo, né? Eu acho que assim, o Botafogo no primeiro tempo desse jogo meio que fez o jogo assim, da vida deles. Aí o segundo tempo eu percebi uma recaída, sabe? Só que, pelo que parece, chegou contra o PSG e, mano, foi aquilo. Eu acho que eu nunca vi os brasileiros tão unidos igual naquilo, cara. E faltando um ano pra Copa do Mundo. Se a gente tiver esse tipo de união, cara, o Hexa é nosso. Porque, sério, eu vi... Tinha comentário de gente falando, sou flamenguista, mas eu vibrei a cada coisa, desarme e tudo. Então, assim, eu acho que o que o Botafogo fez foi muito histórico, sabe? Foi algo... foi um jogaço, sabe? Assim, estavam jogando no contra-ataque, obviamente. Então, assim, foi maneiro. Eu acho que aquele jogo foi muito bom. E eu acho que o terceiro jogo foi contra o Atlético de Madrid. O Botafogo não foi aquele time também que ele teve suas oportunidades, né? Eles souberam aproveitar elas. Só que é aquilo, né? Não foram com aquela vontade toda igual foi contra o PSG, né? Mas, assim, foi um campeonato... Eles fizeram uma boa fase de grupos. E, assim, pra mim foi... dos times brasileiros, pra mim eles foram os que mais se destacaram. Não foram nem por as vitórias ou os resultados, mas sim por conta do grupo que eles estavam e de como eles conseguiram sair deles, né? Sair desse grupo, né? A vontade que eles tiveram. Então, acho que, assim,
pô, foi muito brabo de ver, sabe? Podemos dizer que é a zebra, né, da fase de grupos de todas assim, e o Botafogo conseguiu, pô, mano, mostrar que o futebol brasileiro tem que ser respeitado. Que o futebol é jogar dentro das 4 linhas, né? É dentro de campo aí, né? E o Botafogo mostrou que isso foi em prática ali, mostrou. Passou no grupo aí que todo mundo dava ele como morto. Porque de ano do Botafogo também foi muito conturbado, né? Mudança de técnico e tudo mais, o John Textor brincando, que o ano começa no meio do ano, né? Nossa temporada começa no meio do ano e tudo mais, e o Botafogo vinha perder o título, né? E caiu no grupo com 2 europeus. Então, assim, não é nem questão de desdenhar do Botafogo, não. Mas reconhecer os outros adversários, né? Porque, sinceramente, para mim foi uma grande surpresa o Botafogo ter passado. E digo mais, se vai para cima do Atlético de Madrid, porque, pô, cara, tinha vantagem de tomar 2 gols, cara. Caraca, vai para cima dos caras, cara. Porque tinha chance de fazer. O time do Atlético de Madrid, ó, na moral, é um jogo. Eu não tenho prazer em ver o Atlético de Madrid jogar. Eu acho uma coisa assim, um futebol muito truncado no meio de campo, uma coisa bem argentina mesmo, né? Porque tem muitos argentinos lá, é um estilo mais assim. Né? Então, eu vi um pouco dos jogos do Botafogo, né? Do PSG eu vi, do Seattle eu vi o primeiro tempo e o Atlético de Madrid eu vi todo, né? E contra o Seattle foi isso aí mesmo que o cara falou, os caras fizeram o primeiro tempo, pô, perfeito, meteram 2-0, depois voltaram do vestiário só pra correr mesmo, pra manter a forma. Contra o PSG, pô, falo pra você, se não faz aquilo ali, cara, mesmo que o time reserva, os caras iam amassar, mano. Eles ficaram, assim, em choque, porque o Botafogo fez o que tinha que fazer. Eu acho que os caras não esperavam isso, não. Falar então o grupo C, né? Benfica, Bayern, Boca Juniors e o Auckland. O último jogo ali dos hermanos em Boca e o Auckland foi decepcionante. Parabenizar aqui, né? Óbvio, foi um bom jogo aí do Auckland, principalmente que goleiro lá, caraca, agarrou pra caramba. E contra o Benfica eu achei que eles iam vencer. Verdade. Goleiro reserva. É verdade. Contra o Benfica eu achei que eles iam vencer, achei que o Boca ia ganhar a partida. Tava 2-0, aí com 1 a menos ainda, os caras conseguiram tomar um empate, cara. O que aconteceu com o Boca ali foi inacreditável. Fizeram um jogo parelho contra o Bayern de Munique também. Foi um jogo difícil. E o Bayern indo pra cima. E mesmo assim, ó, o Boca, né, mas não... Acho que eles deram mole muito contra o Benfica. Acho que se eles mantêm ali aquele resultado ali, né, eles tinham classificado aí, né, junto com o Bayern, que ficou em segundo lugar, né, porque perdeu pro Benfica. Mas acho que é um dos melhores times aí até então nessa Copa do Mundo aí. Acho que dá pra botar o Bayern ali, né, como favorito, né, pelo poderio ofensivo dos caras, né? Aquele Orize joga pra caramba. Caraca, eu não conhecia ele, cara. Eu não conhecia ele, sério mesmo. O Michael Orize joga muito ele. Cara, esse grupo aí, eu não sei se a gente soltou esse vídeo ou não, mas eu lembro que eu tinha falado que eu acho que o Boca nem passa. Na minha opinião, eu acho que o Boca Juniors não ia nem passar, né? Porque... Vou falar aqui rapidinho. Tem que ser disso. Inclusive, pessoal, esse vídeo vai sair só que no fim da Copa do Mundo. Tá, foi um vídeo que só deu pra gravar eu e o Kainan. Infelizmente o Bruninho teve problemas aí técnicos. Aí só gravou eu e o Kainan. Eu pensei em lançar o vídeo logo antes da fase de grupo de começar. Só que deu uns problemas. Eu falei, pô, vou lançar lá no final porque vai ser engraçado, né? A gente ter ver o que deu certo, o que errou. E teve muita coisa que a gente errou pra caramba. Pode seguir aí, cara. Então assim, o Boca Juniors, bom, eu nunca fui um fã do futebol argentino. Eu acho que a única coisa que eu respeito, assim, é a torcida na parte do canto, né, nessa parada, na empolgação, porque de resto os caras, pô, tem o que dizer, né, mano, racista pra caramba, mas assim, nesse lance de torcida mesmo, de empolgação ali, de pular, né, aquela atmosfera sul-americana, eu acho que eles trazem muito, eles representam nisso. Mas assim, cara, eu acho que o Boca Juniors eu
não vejo que é um time muito perigoso. Eu acho que esse negócio de sentir medo do Boca não existe mais, sabe? Por exemplo, se fosse uma Libertadores de 2013 ou 2008, por exemplo, bum, faz de grupos da Libertadores, aí não sei o que, Boca Juniors, o time já ficava, poxa, caraca, a gente vai enfrentar o Boca. Aí os caras já até treme, os caras, pô, a gente vai enfrentar o Boca. Caraca, o cara até coça a cabeça. Mas hoje eu vejo que, tipo assim, é um gigante adormecido, sabe? Não passa aquela credibilidade toda, sabe? Hoje eu vejo outros times da Sul-Americana que tem mais dificuldade de enfrentar do que ele, do que o Boca Juniors, sabe? Então, assim, eu desde o começo falei que o Boca Juniors não iria passar, porque eu não vejo isso tudo. E, assim, quanto o Boca Juniors, mano, quanto o Bayern, perdão, cara, eu olhei e falei, caraca, que futebol ridículo do Boca Juniors. Aí, não é à toa que eu saí porque eu fiquei com sono. Aí depois que eu vi os melhores momentos, vi que o cara lá fez aquele golaço, né, o cara lá. Mas aí, assim, desde o começo eu vi que era um time que eu acho que não iria passar. O Bayern, não tenho o que dizer, é o Bayern, né, é o Bayern, os caras, não importa o torneio que eles estão enfrentando, se é pré-temporada ou não, os caras, eles entram com uma mentalidade de, tipo assim, respeitar a competição e vão pra cima. Então, assim, eles fizeram o dever de casa, eles fizeram o futebol da Europa, sabe? Eles representaram a Europa no Mundial, na minha opinião. Eles foram pra cima, jogaram assim, respeitando o adversário, sabe? E o Benfica, poxa, eu acho que dele pro Porto, eu acho que tem que respeitar um pouco o Benfica, né? Porque, por exemplo, eles estavam pau a pau com o Sporting na Liga Portuguesa, sabe? Pô, ficaram praticamente por 2 pontos de diferença, sabe? Se um tropeçasse, o outro era campeão. Então eu acho que deles ali fizeram ok. E o outro time eu esqueci, é o time lá do Auckland City, né? Então, esse é o time, digamos que é o time, é como se fosse o Mirassol, sabe? É como se fosse aquele time que a galera respeita, sabe? Não tem nada contra, sabe? Então, tipo assim, eu acho que eles foram o mascote da Copa, sabe? A gente não tem nada contra, só dizer mesmo que, tipo assim, tem que respeitar os caras, que os caras têm vida até fora de campo. Os caras, pô, levou o MVP lá do time, do último jogo deles, foi o professor de educação física, eu acho, se eu não me engano. Então, tipo assim, pô, tem que respeitar o time dos caras, sabe? Não sei como o time deles foram pra essa competição, né? Pô, os caras trabalham fora até do futebol, não sei como os caras entraram, mas, tipo assim, entrou, tem que respeitar. Eles foram campeões, pô, da Champions League da Oceania. Eles ganharam, inclusive ganharam acho que 4 vezes seguidas, alguma coisa assim. É o tetracampeão atualmente. Pô, tem que respeitar os eles caras. São do Mundial. Então, eu acho que. Então, assim, na minha opinião, tem que respeitar os caras. E é isso, é um grupo que tava muito bem desenhado. Não, realmente tava bem desenhado. O confronto mesmo, igual você falou, era Boca e Benfica, você falou aí. Era Boca e Benfica, que era para decidir tudo. Eu acho que faltou muito nesse jogo do Boca e Benfica, eu acompanhei esse jogo, faltou, acho que mental, cara, sei lá, os argentinos não tem mental nenhum, cara. Do nada eles começam a descer a porrada nos outros. Cara, o cara fez um pênalti ridículo, não precisava fazer aquele pênalti. Caraca, eu fiquei tipo assim, cara, que imbecil, velho. Pra que isso? Às vezes eles querem impor uma coisa de tipo assim, ganhar a qualquer custo. Não é assim, né? Tem que ser ganhar no cansaço, né? Ganhar justamente. Não no campo ali, né, cara? No futebol, não na porrada, né? Sei lá o que for na cera, que eles fazem muito assim. Não é nessas artimanhas. Puxam muito pra isso. Mas é punil porque o Benfica é um time que tá acostumado a jogar, competição assim, né, cara? Grande. Então, pesou muito nesse jogo. Tanto é que o Boca começou atropelando e o Benfica, cara, foi uma recuperação. Porque, tipo assim, o Boca tava impondo um ritmo muito doido, cara. E quando o Benfica começou a acalmar o jogo, aí começou a porradaria e se perdeu. Mas não tem que falar do Bayern também, né? É o time que a gente já sabia que a surpresa é o segundo colocado, mas também poupou, né, contra o Benfica. Então, o Benfica veio com muita vontade também de passar em primeiro, porque, pô, a outra chave tá bem mais tranquila, né? Assim, vai pegar vamos botar assim, passando para as semis, pega o City, tá ligado? Na parte do
Benfica ali. Então, eu acho que é um caminho mais tranquilo que o outro lado, que tá basicamente os monstrão do outro lado. Né? Tá bem, bem complicado. Mas esse grupo aí não me surpreendeu, não, só o fato mesmo do Bahia ter passado em segundo. Bora pro grupo D logo. Grupo D com o Flamengo, né? Primeiro lugar aí. O Chelsea, Esperance e Los Angeles. O LAFC. Pode começar falando, Bruninho. Pô, claro. Isso não tem como. Cara, pra falar desse grupo, eu falo com muito orgulho. Porque, tipo assim, cara, era o que o meu time me proporcionou de, assim... Teve o contratempo, né? Digo mais do segundo jogo, que no começo... Acho que o Wesley também é muito... A gente tava conversando, né, no off. Muita pressão, cara, que ele sentiu. Né? Eu já sabia que... Quando eu vi na escalação, eu falei... ele não foi com o Varela, cara. Já me preocupou, porque mais na questão da experiência mesmo, né? No jogo como esse. Mas, cara, por te falar, o Flamengo é um time que ele chegou num nível que a gente pode, igual, sonhar na próxima fase. Ele me permite isso, porque, sim, é um grande time que nós vamos enfrentar, mas, cara, pelo que mostra de impor o jogo do jeito que joga o Flamengo, então não importa o adversário. Tem os contratempos, igual foi eu tava vendo, citaram muito, né? A mídia citou muito o jogo entre Palmeiras e Flamengo lá no Allianz Parque. O Flamengo jogou um pouco mais sem a bola, né? Mas, cara, se aquilo é jogar sem a bola, ou jogar assim contra o Bayern também. Tá? Então, o Chelsea, pra mim, eu vi a galera muito falando que o Chelsea não é isso tudo, o Chelsea não sei o que, o Chelsea jogou, não botou perna pra jogar, mas, cara, não, sinceramente, o time do Chelsea é isso aí mesmo, porque na temporada que passou, né, eles estavam jogando Conference, que é o terceiro escalão da Europa, então qualquer time que eles jogavam, ele metia 6-0, 7-0, tava fácil, tá ligado? Não tiveram um grande desafio. Na Premier League, terminaram, se eu não me engano, é o último da zona. Terceiro ou quarto. Acho que a Premier League ficou uma bagunça. Aston Villa, Newcastle foi pra Champions. Eu lembro que o Forest também quase foi. Então, tipo assim, eu não me recordo agora, mas eu acho que eles cavaram uma Europa League. Uma Europa League ou uma pele. Alguma parada assim. O Chelsea ficou em quarto, pô. Terceiro foi o Manchester City. Não, tá na Champions direto. Tá na Champions. Conseguiu no final, essa vaga aí tava muito no final ali, né? Da Premier League, mas os times em geral lá já estavam numa fase meio estranha. O Liverpool começou bem, mas depois. Mas enfim. E falando do grupo, pra terminar, o que eu achei mais é botar isso aí mesmo, cara. É o jeito que o Flamengo impõe seu jogo. E não importa o adversário. Ele vai jogar, vai querer tentar buscar, ir pra cima. Cara, eu como torcedor, eu fico muito feliz. E como espectador também eu fico muito feliz que isso proporciona bons jogos. Até os jogos que perdem, tipo, são jogos bem jogados, entendeu? Eu achei muito bom a fase de grupo do Flamengo. E nesse grupo aí foi o que era esperado mesmo acontecer. Bom, eu já vou falar logo vou começar já falando do Flamengo, né? Para pegar o gancho do Bruninho, eu acho que tem muito a ver também com o Felipe Luiz, né? Ele tem o futebol ultra ofensivo, sabe? Tipo assim, os caras não param em nenhum momento, né? Ele tem a ver também, né, com os treinadores que ele teve, pô, Simeone, Jorge Jesus, não lembro agora se ele chegou... Ele teve uma passagem no Chelsea, né? Do Mourinho, se eu não me engano. Não sei se era então, tipo Mourinho, assim, teve sim. Eu não lembro se foi do Mourinho, mas assim, ele teve grandes treinadores ali e ele foi um cara que soube aproveitar isso, né? Então, o Flamengo, eu acho que do Flamengo no início, assim, foi o time que no começo a gente sempre deu aquela pensada, né? Pô, eu acho que dos 4 brasileiros, eu acho que o Flamengo vai jogar melhor, né? Mas eu acho que o Flamengo fez um ótimo... Jogou bem, sabe? Quanto o Chelsea não tem nem o que dizer. Eu acho que o Wesley ainda não sabe lidar muito com pressão, sabe? Né? Eu acho que no jogo contra a Argentina, que ele estava na lateral, acho que não era muito para ele estar,
sabe? Pô, ele foi engolido ali pelos caras, né? Tava muito nervoso, então eu acho que, tirando essa parte aí, a equipe do Flamengo jogou muito bem. Eu acho que ele foi o que eu esperava, né? Só quando o Chelsea, eu sabia que contra o Chelsea o Flamengo ia ganhar, mas eu não sabia o que seria nesse resultado, sabe? Então, tenho que dizer, o Flamengo jogou muito bem. E o Chelsea, eu acho que dos times assim que passaram por mata-mata, eu vejo que o Chelsea, eu vejo, sim, eu não tenho medo do Chelsea, sabe? Falou que talvez outro time que for enfrentar ele consiga passar. E então foi um time que a gente sabe que, tipo assim, cara, pelo orçamento que vocês têm, pelo que vocês têm e tudo, a obrigação é vocês passar. Mas, assim, não é um dos times favoritos a ganhar, sabe? O importante é passar. É aquele time que a gente sabe que consegue fazer a média, ou conseguir um 7, um 8. Então, deles ali, eu acho que era um grupo muito bem desenhado. E o time do Giroud, né? O Los Angeles, eu acho que foi o que eu tava falando, como ficaria o grupo, né? Eles ficaram em terceiro, se eu não me engano. Então, ficaram em último? Ficou em último, né? Pô, então nisso aí eu acho. No último jogo, se perdesse pro Esperança, ia estar fora. Esperança. Então, eu acho. Então, na minha cabeça, eu pensei que eles ficariam talvez em terceiro, sabe? Essa foi o que deu. Isso era algo que eu tava desenhando, porque na minha cabeça eu pensei, pô, acho que dos times da MLS, o único que conseguiria apresentar um bom futebol seria eles, né? Na minha cabeça. Mas. E aí tem o Esperança, que ficou em terceiro, né? Então, desses dois aí, eu acho que eu não tenho muito a dizer, não. O Flamengo fez uma boa fase de grupo, sim. Só o último jogo que eu só vi o primeiro tempo, mais ou menos, contra o Los Angeles. Depois caraca, eu fiquei com sono, mano. Não sei o que deu, que acabei dormindo. Então, contra o Los Angeles, eu não posso muito. Acho que quando terminou o primeiro tempo foi 0x0, né? Terminou o primeiro tempo 0x0. Então, se eu não me engano, o Giroud tava no banco, né? Ele bancou em um dos jogos aí. Falei, caraca, o Giroud no banco. Ele bancou todos, pô. Ele não é titular lá, não. Então, aí quanto a Esperança, o Flamengo jogou bem. Fez um jogo bom. O Esperança também fez um jogo bom contra o Flamengo. É aquilo, né? Copa do Mundo, então não dá pra subestimar ninguém. Contra o Chelsea, o Flamengo fez um jogo muito bom também. O Chelsea que fez, eu acho que isso já foi o Chelsea já da competição, cara. O Chelsea, eu não acho que eles jogaram bem essa competição. Não tô tirando o mérito do Flamengo. Eu acho que eles não fizeram um bom jogo contra o Los Angeles, por exemplo, o primeiro jogo contra a LAFC. Eles não fizeram um bom jogo. Contra o Esperança também não fizeram um bom jogo. É porque os caras têm um elenco, bem melhor. Mas aí, pegou o Flamengo, que é um time mais organizado ali, tomou, entendeu? Então, eu acho que o gol deles foi achado, né? Porra, foi totalmente achado, pô. Foi achado, totalmente achado aqui no gol lá. Foi um erro bobo ali do Wesley, né? E o Chelsea tá querendo ele, né? Quê? Não sei. E o Chelsea tá querendo o Wesley. Tá. Já surgiu proposta aí, mano. Por isso ele deu assistência, então, olha só, safado aí. Abre o olho, Bruninho. Caraca, coisa louca, ele conseguiu, mano. Ele deu assistência pro Pedro Neto. Que, inclusive, o Chelsea passava muito pelo Pedro Neto, tá? Porque, inclusive, eu vou pular aqui rapidinho, mas eu acho que o jogo, o confronto vai ser Benfica e Chelsea. Eu acho que o Chelsea roda, tá? Eu acho que o Benfica passa. Mas enfim, acho que é isso mesmo. Acho que o Chelsea, pelo elenco que tinha que passar mesmo, né? Aquilo que tem muito cara bom e tudo. E o Flamengo tem um elenco bom também, só que acima disso também jogou um bom futebol. Então é merecida aí a classificação aí. Vale ressaltar, estavam tirando o Esperança pra merda. Total, todo mundo tava tirando os caras pra merda. E tipo assim, eles não só surpreenderam no futebol, como os caras têm torcida pra caramba, cara. A torcida dos caras é muito chata. Cantou o jogo todo contra o Flamengo. Cantou o jogo verdade. Todo. Não, aquele lá também, foi todos os jogos de Esperança. Eu vi os outros jogos, os caras... Caraca, todos os jogos ali, os caras muito bem. E o Los Angeles, eu acho que pode falar que decepcionou, né? Porque fez uma Copa do Mundo muito ruim, pô. Muito ruim. Não querendo pular, não querendo
cortar vocês de tudo, mas o Bruninho falou de torcida, outro time também que eu vi que, pô, a torcida foi diferenciada, porque não tem como, né? Os caras, se eu não me engano, é lá da África. É aquele lá do grupo do Fluminense lá. O Mamelodi. O Mamelodi. Eles também têm uma torcida diferenciada. Essa é uma torcida mais animada, mais agitada, mas assim, a do Esperança é muito melhor. Poxa, os caras, mano, os 3 jogos os caras lotaram o setor deles, pô. Foi muita gente. É verdade, os caras foram com tudo mesmo. Pode então passar pro grupo E, né? Pra Inter de Milão, Monterrey, River Plate e Urawa Reds. E caiu aquilo lá também, né, cara? O River, eu achei até que fosse passar, cara. Mas não deu, né? O último jogo ali contra a Inter, eles fizeram um bom primeiro tempo. Só que no segundo tempo começou meio que perder o ritmo ali. Os caras começaram a perder um pouco o ritmo. E também aí teve a expulsão. Cara, depois da expulsão, cara, a Inter engoliu o River. O Monterrey... O jogo de Argentina. Pô, aí engoliu, cara. Engoliu. A Inter... Aí foi, porra, sobrou. A Inter fez pode falar que fez uma boa fase de grupos, né? Fez uma boa fase de grupos. Se classificou também. O Monterrey foi legalzinho também. Foi interessante. Mas eu fico mais pra cá, tá? Porque em futebol jogado já foi um futebol, porra, mais feio. Eu acho que o River Plate merecia um pouco mais. Só que, né? Futebol não tem merecimento, né? Futebol é... E o Urawa Reds, poxa, acho que eles perderam todos os jogos, né? Acho que eles complicaram o jogo contra o River e contra o Monterrey também, mas não tinha como, né? E a torcida dos caras é braba, né? A gente estamos falando de torcida aqui, a torcida do Urawa é sinistra também. Esse grupo aí, pra mim, Urawa, acho que foi o grupo que eu meio que já desenhei como que poderia ficar, na minha opinião, né? O Urawa ficou em último, o Monterrey passou junto com a Inter, não é? Passou junto com a Inter, e em terceiro ficou o River, né? Então, cara, do River, eu achei que dos argentinos, eu acho que eles passariam. Tipo assim, o Boca não ia botar muita expectativa, mas eu achei que o River talvez ficasse em segundo, né? E o que ia decidir seria o jogo do River. Chega até a falar, falei, pô, esse jogo vai ser bom, eu acho que vai definir quem vai passar, porque na minha cabeça o Urawa já não ia passar. E então, assim, deu a boa pro time do Sérgio Ramos, né? E a Inter fez o dever de casa. Pra mim, a Inter ela tá com um treinador novo, não lembro se é isso, mas eu vi que na notícia que saiu, é o treinador do Sub-20 da Inter. Ou seja, o maluco já foi efetivado no profissional, já indo para uma Copa. Então, assim, o cara tem que conhecer o elenco, tem que conhecer as paradas todas, por mais que já tem uma base ali, o cara tem que primeiro, né, impor sua tática, né, impor sua forma de jogar. Então, eles passaram, fizeram o dever de casa, e a vaga era o grupo de quem ia ficar em segundo lugar, né, eu acho. E acabou que ficou com o Monterrey. Mas eu acho que se tivesse mais uma rodada, talvez o River conseguisse passar. Não foi muito nisso, não. Em vários momentos ali você não tinha certeza se a Inter ia ganhar ou não. Eles foi bem assim, ficou em primeiro, não. Acho que a Inter é um dos clubes europeus que tem levado a sério também a competição, né? Que tem mais levado a sério ali. Mas por exemplo, contra o River Plate, o primeiro tempo da Inter não foi legal. Contra o Monterrey, não foi... O Monterrey, na verdade, que amarrou muito o jogo. O Monterrey amarrou muito o jogo ali. Quase que perde, né, mano? Quase que perde ainda. E contra o Urawa acabou virando um saco de pancada, né? Esse torneio foi bem injusto com a Inter, porque eles ganharam essa classificação por feitos antigos, né? Temporadas passadas. E coincidiu de nessa, eles estão vindo uma derrota de Champions, tomaram uma sacolada do PSG. Cara, e deve ser frustrante pro jogador você não ter tempo de respirar, que você toma um 5-0 numa competição mais importante europeia, e já vir jogar outro torneio que é, assim, com potencial, né? Porque esse torneio tem o potencial de virar uma torneio de futebol, né? Porque não tem jeito. O jeito que esse torneio empenhou todo mundo e juntou todo mundo numa energia só, cara,
E, na moral, citamos aí, né, que a vibe tá bem sinistra desse torneio. E eu achei muito esse mal futebol jogado da Inter, né, meio estranho, justamente disso, vindo dessa derrota dessa Champions aí. Mas o Monterrey eu tinha visto sobre, eu tava até botando fé que eles iam passar, né? Assim, tava nessa briga com o River aí, mas pelo que o Monterrey apresentou, né? Bons jogos, né? Pelo nível do time, e o River não tava assim, pelo que vem apresentado nos últimos campeonatos aqui da América do Sul aqui, não tava botando muita fé, não. E o Auer, né, foi só passeio, Red. Deu Red por Auer Red. Foi então o grupo E, agora o grupo F, né? De Dortmund, Fluminense, Mamelodi Sundowns e Ulsan. Acho que eu posso ter mais propriedade para falar desse grupo aqui. O primeiro jogo, o Fluminense fez, excelente jogo ali contra o Dortmund. Só faltou mesmo o gol. Só faltou a vitória. E o Dortmund terminou ali, ele ganha, né, do Sundowns e do Ulsan. Mas assim, nenhum jogo fácil, tá? Eles não ganharam nenhum jogo fácil, não. Nem contra o Sundowns, nem contra o Ulsan. Contra o Mamelodi, inclusive, foi 4x3, pô. Foi 4x3. O Mamelodi ali que faltou psicológico, porque se os caras tivessem mais mental, duvido nada o empate ali ou até uma vitória do Mamelodi. O Fluminense, vamos lá, fez um excelente jogo contra o Borussia, já falei aqui. O segundo jogo contra o Ulsan, tava bem na partida. Aí o Arias faz o gol de falta. Aí mais um pouquinho depois parada técnica ali e volta. Nessa volta o Fluminense voltou desligado pra caramba, cara. Foi uma parada absurda. O Fluminense voltou muito desligado. E aí foi o que culminou com a virada do Ulsan, né? Mas aí no segundo tempo o time, no primeiro momento, ficou meio nervoso, deu pra perceber. Até que o Ulsan quase faz o terceiro gol. Mas aí acalmou ali as coisas e daí fez o 2, o segundo, né, empatou. Aí vira e termina, fecha o caixão de uma vez, 4x2. Então, esse jogo aí, inclusive, eu dei uma nota 6,5, 7. E aí, o último jogo contra o Mamelodi, eu não gostei muito do jogo, do futebol apresentado. Foi claramente ali, foi pra segurar foi com, como é que é? O regulamento embaixo do braço, né? Foi ali só pra, né, que já estava classificado com empate, então não quis arriscar muito o Renato. Eu ouvi depois pessoas dizendo que estavam lá no estádio que choveu antes do jogo começar, choveu pra caramba, choveu muito e quando... O gramado tava horrível. Não é isso não, choveu muito, só que depois abriu o sol, aí ficou um mormaço, ficou um calor desgraçado. Então os caras falaram, pode ter sido isso também, né? Porque, querendo ou não, o Mamelodi não... Defensivamente, o Fluminense foi bem. Porque o Fábio trabalha o quê? No primeiro tempo. E depois o Fábio não trabalha mais, se eu não me engano. Acho que ele trabalha no... ele não trabalha mais. Não tem uma defesa ali. Que os caras... Um susto que eles passaram pro Fluminense. Só que na parte ofensiva ali, poxa, é puxado, né, cara? A gente que é torcedor, a gente quer ver o time fazendo gol, quer comemorar gol e tudo ali. E ficou no 0x0. Teve até uma chance lá no finalzinho, contra-ataque ali, o Keno dá uma segurada, toca pro Arias, sendo que podia ter, acho que era o Lima, tava passando assim, voado ali. Mas eu acho que, assim, taticamente falando, foi um jogo bom, né? Porque deu pra perceber que o Renato que queria a classificação de qualquer jeito. Mas fica aquela agonia, né, de, a gente pode tomar um gol a qualquer momento, né? Tá bom, a gente tá classificado, é o que importa, né? Então, acho que desse grupo que eu tenho que falar é isso. Eu acho que o time com esse grupo aí, eu acho que é o grupo que acabou nos mostrando que a Europa é uma farsa. Eu acho que foi a frase que o Davi usou depois desse jogo, que a Europa é uma farsa. Porque a gente viu um Borussia Dortmund que, cara, ficou na roda. O Fluminense jogou muito aquele jogo, né? Eu lembro que eu estava
o refeitório, assim, lá do trabalho, e os caras falaram, caraca, o Fluminense indo pra cima, lá que não sei o quê. Pô, o Fluminense chutando que não sei o quê, sabe? Então, assim, foi um jogo que eu pensei, pô, o Fluminense vai ganhar, o Fluminense faz que vai ganhar. E acabou ficando no 0x0, mas é aquele 0x0 que você claramente vê que dava, né? É porque o time do Fluminense, eu vejo que em muitos aspectos ele consegue ser, sim, muito organizado. Porque, cara, se você for ver os outros times, pô, o Palmeiras tem um elenco muito bom, cheio de jogadores que tem bastante mídia, né? Do Flamengo não tem nem o que dizer. O do Botafogo, pô, tem caras ali que tem um elenco muito bom e de jogadores que vêm da Europa ou que tem uma certa mídia, digamos assim, um Alex Telles, o Alan jogou no Napoli, se eu não me engano. E o Fluminense, assim, pô, o Fluminense é um time que tem ali o poder da amizade, sabe? Realmente, eu acho que é isso que a gente tem que falar, né? Não é à toa que os jogadores que eles trouxeram para o Mundial é o Soteldo. Então, assim, a gente não pode esquecer desse ponto. Então, assim, a equipe do Fluminense meio que poderia ter conseguido, sim, o primeiro lugar nesse grupo, né? Conseguiria fácil, mas foi aquilo, né? Tiraram o pé do acelerador. E então vamos ver como vai ser agora nas oitavas, né? E os outros dois times eu não tenho muito o que dizer. Eu acho que o Mamelodi merece sim um respeito, mas eu vejo que, assim, cara, não são times que eu via que iriam passar. Eu acho que eu previ mais ou menos a tabela, falei, acho que o Borussia ficaria em primeiro, o Fluminense em segundo, né? Mas depois do jogo contra o Borussia, eu fiquei na expectativa de, tipo, pô, o Fluminense vai ficar em primeiro, né? Vai ficar em primeiro até o final, e não foi isso que aconteceu, mas, assim, fizeram o dever de casa. E os outros dois lá eu não acompanhei muito, então acho que minha análise fica por aqui. Tem muito para ressaltar é que minha visão é diferente sobre o Fluminense. Eu acho que é um time que proporciona sempre, é bem chato nos jogos, principalmente, né, contra o Flamengo. É um time que, igual a gente tava falando do Boca, eu prefiro pegar um Boca no mata-mata do que pegar o Fluminense logo de cara, tá ligado? Porque ainda mais confronto ali do Rio, é um time que sempre propõe um jogo que, sim, vai dificultar, né? Tanto é que enquanto o Borussia, eu achei que ia ganhar. Qualquer momento eu achei que o Arias ia fazer um gol. Falei, caraca, qualquer momento ele vai fazer um gol aí, né? Achar um gol. E se eu não me engano, posso estar enganado, mas o Arias, acho que o jogador do Fluminense, o Arias, foi o único time, né, brasileiro que teve um jogador no time da rodada. Então isso diz muito, assim, sobre o jogo do Fluminense. Porque o Flamengo destruiu o Chelsea e não teve nenhum jogador do time da rodada, entendeu? O Fluminense ele joga um bom futebol, sim, mas eu creio que é mais pelo escudo, né? Porque os jogadores, se eu for olhar ali, realmente para fazer favor, né? Tem umas contratações que esse Canódio aí também não entendo isso aí, não. E o Borussia eu já esperava esse futebol mais lento, que não parece um pouco da Europa, né? Que permite os outros times jogarem. Porque eu acompanho um pouco o Borussia e eu sei que, cara, é um time assim. E eles são, pra pegar um time do Brasil aqui pra botar, cara, tipo um Fortaleza da vida, um Bahia, tá ligado? Só para finalizar, eu acho que o Fluminense ele perdia muita oportunidade depois que eles trocavam o Arias de posição. Porque, por exemplo, contra o Dortmund, o jogo estava rodando no Arias. Depois que, se eu não me engano, o Keno entra, que ele vai para outra ponta, o jogo passa só pelo Keno. E eu vejo que se tivesse continuado jogando pro Arias, eu acho que o time jogaria bem melhor, sabe? Então, nisso que eu tenho a dizer. E no do Borussia, eu acho que foi o time mais mimado, né? Da Europa. Foi o time mais mimado. Pô, fizeram até postzinho falando que os reservas assistiram a pré-eleção no vestiário por causa do calor, 30 graus, tá ligado? E os caras de guarda-sol. Então eu acho que foi o time mais mimado mesmo, assim, na Copa, sabe? Tipo assim, muita frescura, mano. Isso foi muita frescura. Mal de alemão. O Bahia também fez isso. Bahia fez isso? Caraca, é de alemão. Bora então pro grupo G, que teve Manchester City, Juventus, Al Ain e Wydad Casablanca. Foi um grupo que, poxa... Já tava desenhado. A Juventus me impressionou porque fez bons jogos, tá?
Acho que fez bons jogos. Contra o último jogo, eu não vou me espelhar só no último jogo deles, não. Foi contra o Manchester City. Que eles deram uma rateada ali, deram uma dormida ali. Não sei muito bem o que falar. Mas fizeram uma boa competição. Manchester City também. Os caras, poxa, foram muito bem contra o Al Ain, contra o Wydad também, Casablanca. E o Al Ain e o Wydad foi mais do mesmo, né? Não tem muito o que falar sobre eles, não. Acho que, né, o Wydad termina em último, o Al Ain termina em terceiro. Eles fizeram o que davam pra fazer, né? Acho que caíram num grupo muito difícil. Não, esse é o grupo que já tava desenhando, né? O City passaria, Juventus também. E os outros lá, sei lá, seria a briga de gato e rato, sabe? Então, eu acho que desse grupo não tem muito o que falar, não. Acho que dos times assim, europeus, assim, a gente já esperava que o City jogaria e seria classificado. A Juventus, que, cara, é impressionante falar da Juventus. A gente até falou nisso no off. O PSG tem a fama do time low profile, mas você pode claramente falar que o Juventus é um time low profile, sabe? Eu vi lá os gols lá, pô, eu nem sabia que eu nem sabia o nome do camisa 10 da Juventus, sabe? É impressionante você ver isso. Tipo, na tua cabeça, se você for falar, mano, fala um elenco aí da Juventus, pô, vem logo na tua cabeça. Buffon, Chiellini, Chiellini, Pirlo, a zaga deles ali, aquela zaga de Bonucci, Chiellini, os laterais realmente eu não lembro, mas aí você vai pro meio de campo, Quadrado, Douglas Costa, tinha o Pjanic, Alexandro, Danilo, né? Então assim, aí você vai pro ataque, pô, Dybala, Mandzukic, sabe? Você vê que tem uns caras mesmo, né, que você já conhece. Agora esse time aí, cara, sério, tem o Vlahovic, o Colomwani, se eu não me engano, tá lá, né? Então, e o 10 deles que eu nunca vi aquele 10 na minha vida, né? Então, assim, eu vejo que isso é um time low profile, sabe? Um time que tu olha e fala, por que esse cara? Então, mas claramente eles iriam passar também. Então, eu acho que eles, como eu disse, acho que eles surpreenderam também, fizeram bons jogos, sim, né? O City não foi com aquela garra toda, mas a Juventus nos primeiros rodadas veio sim. Então, ele passou, né? Os outros times ali não tem muito o que dizer, não. Desse grupo eu também não tenho muito o que dizer, porque é um grupo que já estava bem, bem desenhado, né? A briga mesmo era só para ver quem ficar em primeiro. Assim. Mas a barra estava mais pesada pelo City, né? Que pelos jogadores que tem, né? Então, sei lá, não fez mais que sua obrigação. E eu acho assim que dos times que jogaram assim, vamos botar o futebol, e botaram o futebol europeu para jogo, eu acho que nesse jogo entre Juventus e Manchester City foi isso. Acho que o City fez muito isso. Botou o ritmo ali, veio para ganhar esse jogo, né, para ficar em primeiro, meteu um 5-2, né? Foi 5-2, né? Bora pro grupo H. Tem composto nessa sequência Real Madrid, Al Hilal, Salzburg e o Pachuca. Um grupo com o Real Madrid é sempre muito visto. O Real Madrid que fez o primeiro jogo foi bem abaixo, né, contra o Al Hilal. Foi um jogo bem parelho, inclusive. Aí contra o Salzburg, o Pachuca, e eles conseguiram desempenhar bem. Inclusive o último jogo, eu acho que deu para perceber essa mudança clara, até porque é o primeiro competição do Xabi, né? Então, do novo técnico, então deu para perceber a mudança nesse último jogo. O Al Hilal passou em segundo, inclusive, né, naquele vídeo lá no nosso palpite eu disse que o Al Hilal passaria. O Al Hilal fez uma competição boa, quase fez um jogo bom contra o Real Madrid, contra o Salzburg, o Pachuca também conseguiu esses bons resultados que, né, ocasionaram na classificação deles. E o Salzburg, né, ficou de fora, ele com o Pachuca. Cara, o Pachuca pra mim nesse grupo foi uma decepção pelo futebol apresentado. Nem digo deles terminado em último e não pontuado não, porque Copa do Mundo, pô, é assim, né, cara, é cruel. Às vezes tem times que fazem bons jogos ali, né, e tudo, e termina com 0 pontos em último.
Só que o Pachuca, em nenhum jogo eles fizeram um bom jogo. Em nenhum. Na minha visão, não teve bons jogos, sabe? Um bom futebol apresentado. E o Salzburg me deu uma impressionada. Eles fizeram bons jogos. Mesmo não passando, mas fizeram bons jogos sim, né? Real Madrid, eu vou falar do Real Madrid, né? Fala Madrid. Então, assim, eu vi, é impressionante quanto o Al Hilal, acho que a gente tem do time ali da Arábia, não tem o que dizer, os caras têm um elenco bom, sabe, um elenco para bater de frente mesmo, tem um time muito bom, então, assim, em muitos momentos eles botaram o Real Madrid na frente, viu uns cortes lá do Tchouaméni ficando perdido, vou marcar quem, já perdeu a bola, vou ali, o cara já não tá mais, tá comigo, tá com ele, sabe? Então, assim, eu acho que vai muito do motivo do Xabi ter chegado no elenco e tá conhecendo as peças, ele tá trazendo uns malucos da base para jogar no profissional, né? Não é à toa que o Rodrigo nem tá entrando, né? E tem a ver, tem esses burburinho aí dele querendo ir jogar no Arsenal, dele não, né, mas as propostas vindo. Rapidinho aqui, que futebolzinho ruim do Rodrigo ultimamente, hein? Meu Deus do céu. Ele tá na igual a comemoração dele, né? Ele não tá apagadaço. Então não sabemos como tá o extracampo, ele nunca foi aquele cara realmente de expor suas opiniões, né? Ele sempre foi um cara muito neutro ali, né, nas entrevistas. Né? Mas então a gente não sabe. E é muito difícil vazar informação no Real Madrid, né? O time dos caras é muito. Caraca, é o Prime. O Prime do time é o Real Madrid. Então é até difícil de vazar informação lá. Roberto Carlos mesmo já disse isso. Os caras, o status deles ali, o que fica lá dentro, Então a gente não sabe. Mas o Al Hilal foi a equipe que eu, na minha cabeça, ficaria em segundo. Mas eu achei. Eu não sei porquê, mas eu tava colocando uma certa expectativa no Pachuca. Para mim, eu acho que eles poderiam sim, talvez conseguir um milagre e ficar em segundo. Eu achei isso, né? Que eles iriam, por mais que o Al Hilal tem tudo que tem. Eu falei, eu acho que vai que, né? O Pachuca consiga algo milagroso. Por mais que na minha cabeça o Al Hilal ficaria em segundo, né? Eu não tava esperando que o Al Hilal, o Pachuca terminaria dessa forma, né? Mas é Copa do Mundo. E é isso, Copa do Mundo tem essas coisas. Então, e o time do Red Bull, né? Que foi aquilo. A gente não sabia que eles poderiam ter esse gás todo, mas ficaram em terceiro, né? Porque esse grupo, ele no papel, assim, vamos botar a gente tem a certeza que o Real Madrid ia passar, né? Mas da forma que foram os jogos, né? Tipo assim, dava pro Real Madrid ter ganhado do Real Madrid. Os botafoguenses estavam certos. Eles jogaram muito cansados aquele jogo. Eles ganharam a Libertadores, foram viajar na outra semana. Não, eles jogam brasileiro no domingo. Jogaram, foi alguma coisa assim, foi na mesma semana. Eles jogam no domingo contra o São Paulo, se eu não me engano. Aí na quarta-feira, já viaja. Aí na quarta-feira já tem jogo já contra o Pachuca. Maluquice. Então tá explicado. O calendário brasileiro. Tá explicado por quê, então. Os torcedores falaram muito isso, né? Quando foi o jogo do Pachuca e tal. Eu confesso que não botei muita fé nisso, mas realmente, não tem como, né? Ainda mais o jet lag, que quando você vai para outro país, né? Tem o jet lag, que buga a pessoa, porque você tá no país de noite, você vai no outro de dia. Normalmente fica assim, né? O nível abaixo. Mas o Al Hilal não me surpreendeu, não, cara. Eu acho que, tipo assim, é um time que, pelo esse projeto da Arábia aí, cara, caraca, você botar os jogadores, o valor que foram contratados, cara, é um time europeu da Arábia, vamos botar assim. Acho que é mais por isso mesmo, O Pachuca né, por conta, né, de ser um time latino, né? Não faz parte da Conmebol, mas é um time latino, né, mexicano. A gente achou que fosse realmente dar apresentar melhor o futebol, mas não teve dificuldade nenhuma, passar dificuldade nenhuma. O Al Hilal, poxa, o que tu falou, fora do time da Europa aí, com maior folha salarial, né, dessa Copa do Mundo. E o Real Madrid. Bom, pessoal, vamos falar agora do mata-mata, né?
que já deve estar ocorrendo, né? No momento que você tá vendo esse vídeo. Palmeiras e Botafogo. Eu acho, na minha opinião, acho que o Botafogo passa pelo futebol apresentado aí. Mas se o Palmeiras decidir voltar a jogar aquele futebol que estava jogando na Libertadores, no Brasileiro, aí vai ficar mais difícil ainda pro Botafogo aí. Eu diria que o Palmeiras é aquele time copeiro, né? Então, tipo assim, só sabe jogar mata-mata, mas os caras também levam a sério Copa Brasileirão, né? Então, enfim. Mas cara, foi como eu disse no começo do vídeo, Botafogo pra mim ganha. O Palmeiras tá vindo numa passada, eu não tô entendendo. Por mais que eles estão vindo ganhando, né? Eles demoram muito pra realmente começar a jogar sério, digamos assim. Enquanto o Botafogo não. Os caras tá tipo assim, desde o começo ali, ó, jogando pra valer. Então é aquilo. Copa do Mundo vai virar Libertadores. E pra mim o Botafogo passa, né? Nos últimos anos, Palmeiras e Botafogo tá tendo bons encontros, né? Não tem como a gente esquecer daquele jogo que eu acho que tava 4-0, eu acho. O Endrick foi lá e conseguiu fazer o absurdo no Newton Santos lá. Então, assim, ultimamente tá vindo jogos muito bons, assim, mas eu acho que dessa vez vai dar Botafogo. Eu ia puxar muito esse dado aí mesmo, nos últimos confrontos, né? O Botafogo vem ganhando mais do Palmeiras, né? No caso, confronto que eu falo no ano passado, assim, vamos botar. Esse do título, não. Realmente, o Palmeiras ganhou o título nesse jogo contra o Botafogo. Mas eu acho que o Botafogo passa, cara. Se ele for apresentar na competição, eu acho que o Botafogo passa. Também. Então é isso aí. Aí vai ter também Benfica e Chelsea, na minha opinião. Pelo o futebol, pelo jeito que estão jogando, eu vou no Benfica. Eu não aposto no Chelsea nesse jogo, não. Benfica ganha. O Benfica eu acho que passa, pelo que o Chelsea tá numa passada muito... Não merece, tá ligado? Acho que o Benfica passa. Ainda desse lado da chave, Manchester City e Al Hilal. Na minha opinião, o Manchester City passa. Acho que o Al Hilal vai fazer um jogo duro, mas o Manchester City vai passar. Eu acho que é o mais viável, né? Ser o time que passa. A não ser que o Al Hilal vire uma Croácia da vida, né? Em mata-matas, Croácia sempre derrubava gigantes assim e conseguia o impossível. Acho que o Al Hilal pode ser esse time. Então, se ganhar, vai ser algo milagroso, mas certo mesmo é o City passar. Apesar de ter um elenco muito bom, o Al Hilal, né? Mas o City, não só o elenco, mas tem um futebol, um estilo de jogo, né? Mais implementado no time. O Guardiola já estava há muito tempo, então eu acho que o City passa também. Então o próximo vai ser Inter de Milão e Fluminense. Eu vou de Fluminense. Eu vou apostar no meu time, cara. Mas eu sei que, é difícil pra caramba. Mas pelo jogo que mostraram na fase de grupo, se o Fluminense entrar com o mesmo pique que entrou contra o Borussia Dortmund, dá pra ganhar sim. Eu não vejo que é louco o Fluminense passar, não. Sendo bem sincero, eu vou de Fluminense, porque pelo futebol apresentado nesses 3 jogos, né? O Fluminense tem tem sim a chance de passar, né? Porque foi aquilo, eu não vi desde que o técnico deles saíram, né? E saiu e foi pro Al Hilal, né? Cara, pra mim tem sim grandes chances do Fluminense passar de 1-0 ou até de conseguindo fazer mais um, sabe? Vencendo de 2-0. Então eu acho que o Fluminense passa sim. Eu acho que se eles souberem jogar bem e o camisa 9 deles fazer um chute, né? E não passar pro lado, o Fluminense passa, assim. Tem pênaltis? Talvez até em pênalti, mano. O Fábio cata pênalti pra caramba, então tudo é possível. Cara, eu digo que, assim, minha aposta, né, que o Fluminense passa, porque vou muito pelo mental da Inter de Milão, cara, do jeito que tá, e do jeito que os jogadores estão jogando, eu não me passa confiança, não. E se o Fluminense conseguir impor um bom jogo no começo desse jogo, eu acho que vai abalar mais ainda os caras e vão tiltar, e acho que tem chance sim de passar. Eu acho que o Fluminense passa.
Pô, ainda mais, vai que do nada a Inter pensa, tipo, a gente vindo de Champions, né? Descansou, sei lá, faz isso aí mesmo. Não sei, tudo é possível. Vamos então agora já no outro lado da chave, pessoal, PSG e Inter Miami. Acho que é a grande surpresa, né? É a grande surpresa desse mata-mata, acho que dá pra colocar Inter Miami, né? Acho que é o Inter Miami. Bom, na minha opinião, quem passa é o Paris Saint-Germain. Só que, cara, pelos últimos jogos que a Inter, o Miami tem feito, eu não vou botar aqui que vão passar, mas eu acho que vai ser um jogo duro. Eu acho que vai ser um jogo difícil ali, mesmo sendo o PSG. O PSG passa. Cara, pra mim, eu acho que o PSG vai meter uma goleada. Eu acho que pode vir mais uma. Se os caras fizerem uma goleada numa final de Champions League, não vai fazer com o Inter Miami, sabe? E eu acho que da mesma forma que o Inter foi e vai embora, mano. Pra mim, o que o PSG vai fazer vai ser coisa de doido. Messi vai coçar a cabeça como sempre, vão tirar aquela foto dele coçando a cabeça. Os fotógrafos têm um hiperfoco no Messi coçando a cabeça, que eles vão lá e tiram uma foto e coloca lá, sei lá, Miami perdeu. Então, assim, pra mim o PSG ganha, cara. O PSG vai ganhar nesse jogo aí. Eu tô bem muito nessa aí da goleada mesmo. Eu acho que pode ser até uma goleada absurda, né? Porque o time do Inter Miami tem um rombo ali entre o meio e a defesa que os caras vão passear ali, mano. Pra poder correr infinitamente ali. Então eu acho que vai ser um amasso. Posso estar errado, mas eu acho que tipo, acabou a brincadeira agora. Bora, então, Flamengo e Bayern de Munique. Cara, eu vou no Bayern, cara. Mas eu acho que o Flamengo pode ter chance de passar sim, cara. Eu vou no Bayern porque, porra, Bayern de Munique, cara, os caras não brincam em torneio, né, cara? Os caras são chatos. Mas o Flamengo tem chance de passar, né? Acho que passando não seria nenhuma, assim, surpresa, não. Seria um grande feito, mas surpresa, acho que eu não botaria como surpresa. Mas nesse jogo eu vou Bayern de Munique aí. O time do... Cara, o que me faz crer que o Flamengo pode passar do Bayern é que eles conseguiram levar gol daquele Boca tenebroso, sabe? O time do Boca, pra mim, é horrível e, tipo assim, teve muitos momentos ali que os caras conseguiram levar gol daquele Boca. E uma coisa que eu percebi nessa é que muitos gols estão saindo por bobeada de zaga, sabe? Ou é goleiro que passa a bola e entrega a paçoca, ou é zagueiro que cabeceia pra trás. Então, assim, numa dessas aí, o Flamengo pegando ali um contra-ataque ou alguma coisa do tipo. Então, eu não descarto uma vitória do Flamengo, sabe? O certo é sim a gente falar que o Bayern vai passar, mas, né, ainda mais que eles respeitam qualquer tipo de competição, os caras vão para cima mesmo. Mas o que me faz crer que o Flamengo ganha é o jogo que o Bayern apresentou contra o, sabe? Obviamente tudo vai mudar, que é mata-mata, mas eu ainda vou no Bayern mesmo. Vou no Bayern que é o mais ideal, né? Aqui, ó, foca em mim, anota. Vai ser 2-1. 2-1 pro Mengão. Anota isso aí, vai ser 2-1, nós vamos chocar o mundo de novo. Se não for suficiente ganhar de 3-1 do Chelsea, nós vai meter um 2-1 no Bayern. Vai ser um jogão, eu acho que é o jogo assim, mais tem potencial nessa fase, se você botar assim, enfrentamento, porque, cara, pro meu time eu acho que é o melhor teste que podia ter. Não teste no sentido de, né, mas assim, porque nós somos o melhor elenco aqui da América do Sul, e nós vamos pegar um elenco recheado e um time que, assim, cara, vai pra cima também, tem um estilo muito agressivo. Eu acho que vai ser um jogo excelente, mas o meu time passa, pô, não tem como. É a mágica do Felipe Luiz. Próximo confronto, Real Madrid e Juventus de Turim. A reedição de final de Champions League, inclusive. Eu vou de Real, cara. Eu vou de Real Madrid aqui. Mesmo a Juventus fez uma boa fase de grupo, só que contra o Manchester City, outro time europeu, eles não desempenharam um futebol muito bom. Teve muita paçocada, né? O Kainan falou. Eu não digo que se a Juventus passar, eu vou ficar surpreso. Mas, cara, se tivesse que apostar ali, 10 reais ali, eu ia apostar no Real Madrid passar. Também acho que o Real Madrid passa, o Juventus vai embora dessa vez. Nesse jogo aí também eu acho que o Real Madrid passa. Eu arriscar alguma coisa aqui que até que vai ser sem dificuldade.
Beleza. Próximo confronto e o último, Borussia Dortmund e Monterrey. Cara, esse aqui eu fico em dúvida, tá? Porque eu acompanhei bastante, mas eu vou no Borussia, cara. Eu vou no Borussia. Acho que se o Monterrey tiver... A não ser que o Monterrey ataque. Porque o Monterrey é um time... Achei muito retrancado, sabe? Não sei se eles vão tanto pra cima. Eu também vou de Borussia, que é o mais viável. O Dortmund não passa, né? A obrigação deles passarem pra mim. Por mais que... Eu acho uma obrigação mesmo, mas não merecendo o Monterrey, mas pelo que foi apresentado do Monterrey, um time muito que não propõe o jogo, né, cara? Então acho que é uma obrigação mesmo do Borussia passar. Então é isso, acho que ficou o vídeo de hoje. Foi esse, rapaziada. A análise nossa aí da fase de grupos, também dando nossos palpites aí do mata-mata. A gente tá no TikTok agora também, tá? Dê uma olhada lá na rede social lá. E ative o sininho também, porque tá sempre saindo um shortzinho aqui, um outro shortzinho, outro ali. A gente vai começar a postar alguns vídeos também de corte. Então, se atente aí nisso daí, rapaziada. É isso aí, gente. Mais um vídeo, né? Mais um vídeo. Não se esqueça de sempre olhar a descrição aí. Deixe no seu comentário aí daquilo que você acha de alguma partida, de alguma coisa. E é isso, vamos para uns 50 inscritos, que o 30 a gente já tem. Muito obrigado aí a galera que tá sempre vindo aqui no canal, né? E tá ajudando a chegar a inscritos novos. Nós estamos com uma margem boa de likes no shorts que a gente solta, então só peço a vocês comentem mais e vamos interagir com a gente, criar essa comunidade maneira pra gente falar de futebol aqui. Quem falar de futebol com quem você gosta é muito bom. Isso aí, rapaziada. Valeu.